Nesta aula vamos abordar a teoria geral dos recursos. Recursos é um tema dos mais relevantes, não só para o estudante de direito, mas principalmente para o profissional que atua na advocacia e, sobretudo, para quem vai prestar concurso público. Este tema encontra-se no livro Curso Didático de Direito Processual Civil, de minha autoria. Começando o tema pela introdução, pela teoria geral dos recursos, mais propriamente a introdução à teoria geral dos recursos. A teoria geral dos recursos subdivide em juízo de admissibilidade, juízo de mérito e efeito dos recursos. Conceito de recurso. Recurso, nós temos uma acepção lata, então é comum referir-se a recurso como qualquer meio de defesa, referindo-se ao direito de ação para defender um determinado direito e também como defesa, como exceção, reconvenção, então usa-se nesse sentido lato. Para nós interessa um sentido, uma acepção mais restrita, e recurso, num sentido estrito, é o meio de impugnar uma decisão judicial. É um meio de impugnar uma decisão judicial, explicando, na mesma relação processual, já que nós temos outros meios autônomos também de impugnar uma decisão judicial, como mandado de segurança, ação rescisória, até um habeas corpus contra a decisão judicial. Esse não é recurso, já que é um meio autônomo, ou seja, depende de uma nova relação processual, depende de uma ação própria. Recurso é na mesma relação processual. Recurso também se distingue dos chamados sucedâneos recursais. Os sucedâneos recursais, embora ocorra na mesma relação processual, mas não há as características dos recursos, como, por exemplo, o pedido de reconsideração, entre outros. Estes não são denominados recursos. Fazemos a seguinte indagação: reexame necessário é recurso? Não, sem dúvida que não é, e toda a doutrina aponta nesse sentido, porque não há as características do recurso, não há voluntariedade. Para que seja recurso, é indispensável, além de impugnar uma decisão judicial, é indispensável que haja voluntariedade, que haja tipicidade, ou seja, há de estar previsto na legislação como recurso, é indispensável que se obedeça à tempestividade e outros pressupostos processuais aos quais o reexame necessário não está sujeito. Portanto, o reexame necessário não se trata propriamente de recurso. Natureza jurídica dos recursos. O que é o recurso? Qual é a sua natureza jurídica? Nós temos três correntes para explicar a natureza jurídica do recurso. Para a primeira corrente, que é majoritária e defendida no Brasil, na Alemanha e também na Itália, recurso é um prolongamento do direito de ação. Não se propõe uma outra ação para revisar a relação processual. Nós já dissemos, se for indispensável propor uma outra ação, nós não estaremos diante de um recurso, mas sim diante do meio autônomo de impugnar uma decisão judicial, como o mandado de segurança e a ação rescisória que já citamos. Há também uma segunda corrente a respeito da natureza jurídica dos recursos. Para essa corrente, recurso, ela figura como uma pretensão autônoma no mesmo processo. Ou seja, o pedido do recurso seria diferente, a causa de pedido do recurso é outra, de forma que não haveria coincidência entre o que se pede na ação originária, não há coincidência com a causa de pedir e a causa de pedir dos recursos. Daí porque se diz que o recurso é uma pretensão autônoma no mesmo processo. Há também uma terceira corrente a respeito da natureza jurídica dos recursos. E para essa terceira corrente, o recurso seria uma condição jurídica do provimento. Então, interposto um recurso, há aí uma condição jurídica, que pode ser resolutiva,
no sentido de rescindir o julgado, de anular a sentença, mas pode ser uma condição meramente suspensiva se ao recurso for dado o efeito suspensivo. Espécies de recurso. Esse tema é estudado também dentro da teoria geral dos recursos. Os recursos são sempre típicos. Só será denominado recurso se houver previsão na lei. E a lei a que eu me refiro é o Código de Processo Civil, mais especificamente o artigo 496. Não significa que não haja recursos previstos em outros artigos do Código de Processo Civil, como o agravo interno previsto no artigo 557, e recursos previstos na legislação extravagante. Fiquemos, para efeito dessa nossa conversa, com os recursos previstos no artigo 496, que são os seguintes: a apelação, o agravo, que comporta a modalidade de instrumento ou retido, os embargos infringentes, os embargos de declaração, o recurso ordinário, o recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência, em recurso especial e recurso extraordinário. Nos recursos em espécie, nós discorreremos sobre cada um desses recursos. Agora, vamos nos resumir a apresentar essas espécies de recursos aí tipificados no artigo 496. Sabemos que encontra-se em tramitação no Congresso Nacional um projeto do novo Código de Processo Civil, de cuja comissão eu fiz parte. Trata-se do projeto de lei do Senado Federal, projeto 166/2010. Neste projeto, há pequenas modificações a respeito dessa tipicidade dos recursos. No Código de Processo Civil que está por vir, nós teremos a apelação, o agravo de instrumento, vai desaparecer então o agravo na modalidade retida, haverá previsão também do agravo interno, que não consta do artigo 496 do Código em vigor, os embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recursos extraordinários e embargos de divergência, em recurso especial e recurso extraordinário. O que mudou com esse projeto do novo Código de Processo Civil? A mudança é a seguinte: desaparecem os embargos infringentes e o agravo na modalidade retida. Falemos agora da classificação dos recursos. Os recursos podem ser classificados quanto à extensão da matéria impugnada. E aí teremos um recurso parcial ou recurso total. Suponhamos que, num agravo de instrumento, rejeitou determinadas preliminares e indeferiu a prova pericial. Então, eu agravo dessa decisão interlocutória, mas atacando simplesmente o indeferimento da prova pericial. E aquieço com a rejeição das preliminares. Esse será um recurso parcial. O recurso será total, evidentemente, quando impugnar toda a matéria decidida, seja numa decisão interlocutória, numa sentença ou em qualquer outra decisão judicial submetida a recurso. O recurso também pode ser classificado quanto à sua autonomia. E o recurso, então, nesse sentido, poderá ser um recurso principal, autônomo ou adesivo. A apelação, por exemplo, pode ser interposta, e de um modo geral o é, de forma autônoma. Eu não dependo da outra parte para interpor um recurso de apelação. É indispensável simplesmente que eu preencha determinados pressupostos de admissibilidade. É que a decisão judicial, por exemplo, tenha me causado algum prejuízo. Mas essa mesma apelação, este mesmo recurso, poderá ser interposto adesivamente, ou seja, condicionado ao recurso interposto pela outra parte.
Nos recursos em espécie, vamos abordar detalhadamente esses temas, lembrando que o recurso adesivo ou recurso condicionado pode ocorrer na apelação, nos embargos infringentes, no recurso especial e no recurso extraordinário. Dando prosseguimento ainda à classificação, os recursos podem ser classificados quanto à natureza da matéria apreciada. E nesse sentido, os recursos serão comuns, também chamados de recursos ordinários, ou serão recursos especiais, também chamados de extraordinários. O recurso comum ou ordinário é o recurso que pode atacar tanto matéria fática quanto matéria jurídica. A apelação é um recurso comum, porque basta a parte não concordar com a decisão do juiz para apelar. E na apelação ele poderá invocar tanto matéria fática, matéria probatória, quanto a valoração dessas provas, ou seja, matéria jurídica. Nós temos os recursos especiais, também ditos extraordinários, nos quais nós podemos impugnar, ou o recorrente pode impugnar, estritamente matéria jurídica. Então nós temos os recursos interpostos no que nós chamamos de jurisdição ordinária, que vai de um modo geral até o segundo grau de jurisdição. É o recurso que se interpõe nos tribunais, perante os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, na justiça trabalhista perante o TRT. Quando nós falamos em tribunais superiores, nós já estamos no plano dos recursos especiais ou extraordinários. Ainda com relação à classificação, nós podemos classificar os recursos quanto aos seus efeitos. E os efeitos dos recursos, afora outros, eles terão efeito suspensivo ou não suspensivo. A regra hoje vigente é da suspensividade. Interpõe um recurso, a menos que haja previsão expressa no Código de Processo Civil, o efeito da suspensão estará presente. Para que o recurso não suspenda a eficácia da decisão recorrida, é indispensável que haja previsão expressa no Código. No anteprojeto, ou melhor, agora já é projeto, eu me refiro ao projeto de lei 166/210, inverte-se essa situação. Sempre que a lei for silente, não haverá efeito suspensivo. Para que haja efeito suspensivo, é indispensável que haja previsão na lei. A regra geral será no novo Código da não suspensividade, sempre havendo possibilidade de o relator deferir efeito suspensivo, mais especificamente na apelação. Lembrando que a apelação no Código vigente tem efeito suspensivo natural, mas no Código que está por vir não haverá suspensividade, podendo o relator, mediante requerimento, conceder o efeito suspensivo. Os recursos também podem ser classificados quanto à finalidade. E aí nós teremos o recurso classificado com relação ao fim a que ele almeja. Temos o recurso de reforma, o recurso de invalidação e um recurso de esclarecimento ou integração. Um recurso de reforma pode ser tanto um agravo, uma apelação. Pensemos na apelação, que é o recurso com maior âmbito de devolutividade, é o recurso por excelência do Código de Processo Civil. Eu posso buscar a reforma de uma decisão judicial, porque eu não concordo com a decisão do juiz. Para mim, o juiz incorreu num vício de juízo, ele incorreu num erro indicando ao apreciar as provas ou ao valorar essas provas. E eu almejo então que o tribunal reforme a sua decisão. Pode ser que eu queira uma invalidação, porque o juiz teria incorrido num erro improcedendo, num erro de procedimento. Seja porque a sentença não está fundamentada, porque a sentença não contém os requisitos da lei, os requisitos do artigo 458 do Código de Processo Civil, e eu busco então não a reforma, mas simplesmente a invalidação para que o juiz profira outra decisão judicial.
E nós temos ainda, com relação a essa classificação dos recursos, aqueles recursos que eu busco simplesmente um esclarecimento ou a integração. Essa finalidade é buscada, é visada, sobretudo nos embargos de declaração. Embargo de declaração, onde houver obscuridade ou contradição, o que eu quero é que o juiz ou o tribunal esclareça a sua decisão, afastando então a contradição ou eventual obscuridade. E pode ser também que eu busque nos embargos de declaração interposto contra a sentença, contra a decisão interlocutória ou contra acórdão de tribunal, eu busco uma integração. E a integração porque a decisão judicial foi omissa, porque ela deixou de apreciar uma dada questão jurídica, e aí nós temos o recurso com esta finalidade. De um modo geral, embargos de declaração. Podemos classificar os recursos quanto ao juiz que os decide. Quanto ao juiz, ou melhor dizendo, quanto ao órgão jurisdicional. E nós teríamos então, nesse sentido, os recursos devolutivos ou reiterativos. Os recursos devolutivos é porque eles são submetidos a um outro órgão judicial, a um órgão hierarquicamente superior. Então, se é o juiz de direito que profere a decisão judicial e você recorre, seja por meio de um agravo de instrumento ou por meio de uma apelação, haverá então a devolução ao tribunal ad quem da matéria impugnada. Nós temos os recursos não devolutivos ou iterativos. É quando há possibilidade de você requerer o exame ao mesmo órgão que prolatou a decisão judicial. Isso ocorre, de um modo geral, nos embargos de declaração e até em alguns recursos que não há uma devolução imediata, como, por exemplo, naquela apelação uma apelação interposta de sentença que indeferiu a petição inicial. A apelação do artigo 296 não tem um efeito devolutivo imediato. O efeito devolutivo é diferido, é postergado, e nós falamos que num plano imediato, esta apelação não tem efeito devolutivo. Quanto ao juízo que os decide, o recurso poderá ser não devolutivo. Ou seja, não há a devolução do exame da matéria impugnada a um órgão ad quem, a um órgão hierarquicamente superior. E aí dissemos que o recurso tem efeito não devolutivo ou interativo. É o que ocorre, por exemplo, nos embargos infringentes e nos embargos de declaração. Os embargos de declaração, por exemplo, quem os julga é o mesmo órgão que prolatou a decisão embargada. Finalmente, temos os recursos mistos, ou seja, permite-se, num primeiro momento, que o próprio prolator da decisão reexamine a matéria e modifique o resultado do julgamento, e em não se alterando o julgamento, que remeta o recurso a um órgão ad quem. É o que ocorre, por exemplo, na apelação contra indeferimento da petição inicial. Indeferido a petição inicial e a parte interessada recorrendo, nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil, o juiz tem 48 horas para reexaminar a sua decisão. E se ele não modificar a sua decisão, ele terá então que submeter ou remeter os autos ao tribunal ad quem, ao tribunal incumbido de julgar a apelação. Nós dizemos nesse caso que o recurso tem efeitos mistos. Ainda quanto à classificação dos recursos, eles podem ser classificados quanto à fundamentação. E neste particular nós temos uma fundamentação livre e uma fundamentação vinculada. No recurso de agravo, no recurso de apelação, nós temos uma fundamentação livre, ou seja, a parte
pode embasar o seu recurso, por exemplo, a apelação, numa fundamentação que versa sobre matéria fática ou sobre matéria jurídica. Poderá ele questionar a não realização de uma determinada prova, ou alegar que o juiz valorou mal a prova, não apreciou adequadamente essa prova, de forma que a fundamentação é livre. E em alguns recursos, como no recurso especial ou recurso extraordinário, essa fundamentação é vinculada. Em se tratando de um recurso extraordinário, ele deve se embasar no texto constitucional. E em se tratando de recurso especial, de um modo geral, a questão versa sobre direito infraconstitucional, de forma que nos recursos vinculados, no especial e no extraordinário, eles versam exclusivamente sobre matéria jurídica. Dissemos que a teoria geral dos recursos versa sobre juízo de inadmissibilidade, juízo de mérito e efeito dos recursos. Pois bem, no que diz respeito à admissibilidade do recurso, temos que verificar os chamados princípios gerais dos recursos, até para verificarmos se o recurso é admissível ou não. Então, dentro do juízo de admissibilidade, vamos estudar também os chamados princípios fundamentais dos recursos, começando pelo duplo grau de jurisdição. O que vem a ser duplo grau de jurisdição? Duplo grau de jurisdição consiste em submeter uma dada decisão judicial a um outro órgão julgador. De um modo geral, nenhuma pessoa fica satisfeita com uma única decisão judicial. É indispensável, então, e nesse sentido, praticamente toda a legislação processual, é indispensável que se permita que a parte possa recorrer a um outro órgão e, de preferência, hierarquicamente superior. O duplo grau de jurisdição, embora não seja previsto na Constituição como obrigatório, ou seja, não há previsão expressa no sentido de que toda decisão judicial tem que ser submetida a outro órgão judicial, extrai-se da Constituição Federal, até em razão da previsão de tribunais, de que há no nosso ordenamento jurídico o chamado duplo grau de jurisdição. Mas já adianto que há exceções, evidentemente. Em alguns casos, não há possibilidade de recurso, como, por exemplo, uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, não há no sistema jurídico nenhuma previsão de recurso, por óbvio. E as turmas recursais dos juizados especiais, aquele recurso lá previsto na Lei 9.099 e em todo o sistema dos juizados especiais, é ou não é recurso? Configura um outro grau de jurisdição, já que o recurso é examinado no âmbito do próprio juizado? Sim, sem dúvida é recurso, porque a sentença é proferida por um juiz monocrático e o recurso, se houver, o chamado recurso inominado, será julgado por uma turma recursal. O fato dessa turma recursal integrar o juizado especial não significa que não seja um órgão, pelo menos do ponto de vista jurisdicional, um órgão hierarquicamente superior, um órgão colegiado composto por 3 juízes. E qual seria o objetivo do duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição é para exercer um controle, para evitar abuso. No nosso sistema constitucional, nenhum ato, em tese, deve ficar sem um controle. E o recurso é uma forma, por excelência, de controle das decisões judiciais. Isso, a toda evidência, evita abusos. O duplo grau de jurisdição é ilimitado? Não, nós já mencionamos no início desse ponto que há casos em que não se admite recurso. Há, por exemplo, no artigo 519 do Código de Processo Civil, que você pode verificar aí no vídeo, quando o juiz releva a pena de deserção. Aqueles casos em que a parte não fez o preparo
e o juiz entende que a não realização do preparo foi justificada dessa decisão judicial, não cabe recurso. Há uma outra previsão no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal. É o próprio juiz, naquelas execuções fiscais de valor não superior a 50 ORTNs, é o próprio juiz que aprecia o recurso. Um recurso chamado de embargos infringentes, não os embargos infringentes do artigo 530, mas os embargos infringentes interpostos perante o próprio juiz prolator da decisão em execução fiscal de valor não superior a 50 ORTNs. Neste caso, não haverá duplo grau de jurisdição. Outro princípio fundamental dos recursos é a taxatividade. Nós só teremos recursos se houver previsão expressa na lei. A lei que pode ser, evidentemente, o Código de Processo Civil, que é o objeto do nosso estudo. E aí os recursos, só haveria recurso se ele estiver previsto no Código de Processo Civil, no artigo 496 mais especificamente. Ou em outro dispositivo do Código ou na legislação extravagante. Resumindo, haverá recurso se houver previsão na lei. Não há recurso sem lei que o preveja. Nisto consiste o princípio da taxatividade. E os recursos do processo civil, do sistema processual civil, de um modo geral, estão previstos no 496. Lembrando que há recursos previstos em outros dispositivos do Código de Processo Civil e até em legislação extravagante. Como eu já disse, há recursos previstos no Código de Processo Civil, porém fora do âmbito daquela lista do artigo 496. E nesse sentido podemos citar os agravos internos previstos no artigo 532, 545 e 557 do Código de Processo Civil, que você pode verificar pelo vídeo. Uma indagação pertinente. Recurso adesivo é uma modalidade de recurso? Não. Recurso adesivo é uma forma de interposição dos recursos. Recurso adesivo, como nós já dissemos, é um recurso condicionado. Admite a interposição adesiva no recurso de apelação, nos embargos infringentes, no recurso especial e no recurso extraordinário. Mas não se trata de uma nova modalidade, e sim de uma forma de interposição. Como já dissemos, há também recursos previstos fora do Código de Processo Civil. Há na Lei de Execução Fiscal, recurso no artigo 34 da LEF, há na Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, na Lei da Ação Civil Pública e na Lei da Assistência Judiciária, Lei 1060/50. Outro princípio fundamental dos recursos refere-se à singularidade ou unirrecorribilidade recursal. O que significa isso? Para cada decisão judicial há um recurso. Só pode haver um recurso de uma decisão judicial. Você não encontrará no sistema processual uma decisão judicial desafiando dois recursos. Há uma exceção que a doutrina aponta, mas que na verdade nem pode configurar exceção. Nós nos referimos ao recurso especial e ao recurso extraordinário. De uma decisão judicial, pode-se interpor a um só tempo o recurso especial contra uma parte, contra um capítulo da decisão judicial que teria, em tese, afrontado o direito infraconstitucional. E, ao mesmo tempo, pode-se interpor um recurso extraordinário contra uma parte, contra um capítulo da decisão que ofende a Constituição da República. Mas, em síntese, o princípio é da singularidade ou unirrecorribilidade. Ou seja, uma decisão comporta ou pode comportar um só recurso. No que diz respeito ainda à singularidade, podemos mencionar o embargos de declaração. Pode ser que de uma decisão judicial, uma das partes interponha embargos de declaração
e a outra interponha um outro recurso. Então, de uma sentença pode haver embargo de declaração por uma das partes e o outro interpõe apelação. Fala, 2 recursos contra uma mesma decisão judicial. A rigor, para interpor a apelação, dever-se-ia aguardar o julgamento dos embargos de declaração, uma vez que, se eles forem acatados, a decisão judicial, a sentença, poderá ser complementada pelos embargos de declaração. Mas pode ocorrer que uma das partes, não sabendo que a outra interpôs embargo de declaração, porque se souber, não haveria razão para a interposição do recurso, já que os embargos de declaração têm efeitos interruptivos, e haja essa interposição simultânea de apelação por um e embargo de declaração por outro. Mas isso não configura a interposição de 2 recursos pela mesma parte ao mesmo tempo, já que não seria razoável que uma parte ao mesmo tempo interpusesse embargos de declaração e apelação. Isso ocorre, mas partindo de partes diversas da relação processual. Um outro princípio que se liga ao da unirrecorribilidade refere-se à fungibilidade dos recursos. Nós já dissemos que para cada decisão judicial há um só recurso, mas às vezes há dúvida. Qual recurso interpor? A dúvida porque o legislador leva o intérprete à dúvida. Pode ser que a dúvida seja da doutrina ou da jurisprudência, e pode ser que a decisão judicial também não seja clara. Em vez de decisão interlocutória, o juiz escreve que aquela decisão trata-se de uma sentença e pode-se levar a uma dúvida objetiva, que é uma dúvida também da doutrina e às vezes da jurisprudência. E nestes casos de dúvida objetiva, admite-se um recurso, mas pode-se admitir um recurso pelo outro. Continua então vigente o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, mas é comum admitir-se um recurso pelo outro. Isso ocorre de regra na apelação, ou ocorre de regra com a apelação e o agravo. A parte não sabendo, mas não me refiro à parte no sentido subjetivo, a parte tendo dúvida, porque dúvida há na doutrina, dúvida há na jurisprudência, ou a própria decisão judicial leva a ter dúvida se trata de uma decisão interlocutória ou de uma sentença. A parte poderá então interpor uma apelação ou um agravo daquela decisão judicial. De qualquer forma, será um ou outro. No que respeita aos recursos extraordinários e recursos especiais, a jurisprudência, inclusive a súmula 272 do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de não admitir a fungibilidade. O recurso especial se embasa na legislação infraconstitucional, ao passo que o recurso extraordinário se refere à matéria constitucional. E não há, nos termos da súmula 272, possibilidade de fungibilidade. Outro princípio fundamental do recurso se refere à dialeticidade. No sistema processual civil, é indispensável que os recursos sejam fundamentados. Ou seja, é indispensável que a parte aponte o ponto da decisão com o qual ele não concorda e diga por quê. É indispensável que haja fundamentação. A jurisprudência dos tribunais, inclusive dos tribunais superiores, aí expressa na súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de não admitir recurso algum sem a respectiva fundamentação, sem a observância da dialeticidade. Outro princípio fundamental é a voluntariedade. Para que configure recurso, é indispensável que haja voluntariedade, ou seja, é indispensável que a parte queira recorrer e que a parte efetivamente recorra, indicando o ponto da decisão com o qual ele não concorda e fundamentando. Reexame necessário, nós sabemos que não se trata de recurso, até porque falta
Entre outras características, falta a voluntariedade. Reexame necessário é uma condição de eficácia de um provimento judicial. Ou seja, se não remeter ao tribunal, naqueles casos do artigo 475 do Código de Processo Civil, a decisão judicial não terá efeito, não terá eficácia. Mas reexame necessário, volta a insistir, não se trata de recurso. Outro princípio se refere à irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Por irrecorribilidade em separado significa que não há suspensão do processo. De regra, um recurso interposto contra uma decisão interlocutória, um agravo de instrumento, de regra, não suspende o curso do processo. A interposição é de modo racional. E isso fica muito claro no projeto 166/2010, que limita a interposição de agravo de instrumento. Nesse sentido, diz que há um princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Outro recurso refere-se à complementariedade. Não há possibilidade no sistema processual civil de complementar o recurso. Interposto o recurso, ocorre o que chamamos de preclusão consumativa. Bem ou mal, o recurso foi interposto e não há possibilidade de aditar. As razões devem acompanhar o próprio recurso, diferentemente do que ocorre no direito processual penal, em que há a previsão de interposição do recurso e, num dado prazo, a apresentação das razões. No direito processual civil brasileiro, não há essa possibilidade. Outro princípio fundamental do recurso refere-se à proibição da reformatio in pejus. De um modo geral, não se pode piorar a situação do recorrente. Se ele obteve êxito parcial numa demanda, ele estava pedindo 100 e ganhou 80, e recorre querendo que eleve para 100, o tribunal adquém só poderá apreciar de 80 a 100 e não poderá piorar a situação dele dando-lhe 50. Isso se denomina de princípio da não reformatio in pejus. Há algumas questões que podem ser apreciadas de ofício pelo tribunal e mesmo pelo juiz de primeiro grau, antes do recurso, evidentemente, e que pode até piorar a situação da parte. Eu me refiro às questões de ordem pública. Poderá o tribunal, mesmo a parte recorrente não tendo suscitado, poderá apreciar as questões de ordem pública, como condições da ação, pressupostos processuais, e piorar a situação do recorrente. Pode ser que o recorrente tenha ganhado a demanda, mas quer elevar, por exemplo, o valor da indenização e o tribunal extinguir o processo sem julgamento do mérito. A isso nós estamos diante de um caso de reformatio in pejus, reformar a sentença para prejudicar, mas permitido pela lei. Mas o princípio é a da não reformatio in pejus. Para finalizar, os princípios fundamentais do recurso, vamos falar algumas palavras sobre o princípio da consumação. Interposto o recurso, consuma-se essa possibilidade, ou seja, ocorre o que chamamos de preclusão consumativa. Interposto um recurso, não há como renová-lo, não há como aditar. Aquela possibilidade fica definitivamente consumada. Vamos dar prosseguimento ao tema Teoria Geral dos Recursos, falando sobre juízo de admissibilidade. E para falarmos em juízo de admissibilidade é indispensável que estabeleçamos a diferença entre error in iudicando e error in procedendo. Há erro in iudicando ou vício de juízo quando o juiz aprecia mal a prova, ou seja, extrai de determinados fatos jurídicos uma determinada consequência jurídica que não se coaduna com a lei, ou ao contrário, não extrai a consequência jurídica almejada.
Nesse caso, teremos um erro in iudicando. Erro in procedendo se refere a aspectos formais da decisão. Há um erro formal, um erro de direito processual. E é bom lembrar que, além do acertamento do direito, a parte tem o direito, ou até o poder, de ver o direito material dirimido, levando-se em conta o devido processo legal. E quando se infringe normas do devido processo legal, nós estamos diante de um erro in procedendo ou um vício de atividade. Pois bem, os recursos podem atacar, podem impugnar tanto uma decisão que há um erro in iudicando quanto um erro in procedendo. O mérito do recurso, às vezes, versa sobre questão substancial, versa sobre um suposto e eventual equívoco do juiz ao apreciar a demanda, ou versa sobre um erro formal. Nem sempre o mérito do recurso se refere ao mérito da demanda. Suponhamos que na demanda esteja pretendendo receber uma determinada importância, vendeu a coisa e quer receber o preço. Isso é o mérito da demanda. Mas pode ser que o mérito do recurso não diga respeito a esse aspecto patrimonial, e sim diga respeito a um aspecto meramente formal. Guarda a relação com o erro in iudicando um juízo substitutivo. Quando o tribunal profere uma decisão, reformando ou confirmando a sentença, nós estamos proferindo no tribunal um juízo substitutivo. Diferentemente é o juízo rescindente, quando rescinde a decisão e determina que outra se profira, exatamente em razão de erro in procedendo, erro de procedimento. Juízo de admissibilidade refere-se a uma condição para conhecer ou não conhecer o recurso. Dá-se mais ou menos o que ocorre com as condições da ação. Para que uma ação seja admitida, é indispensável que se preencha aquelas condições, ou seja, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade para a causa. No recurso, para que o tribunal examine um determinado recurso, é indispensável também que se preencha determinados requisitos, determinados pressupostos de admissibilidade. Nós temos então nos recursos um juízo de admissibilidade e um juízo de mérito. O juízo de admissibilidade refere-se a esses requisitos para que o tribunal adquém aprecie o mérito do recurso. O mérito em si, como já falamos, pode referir-se ao mérito da demanda ou não, ou referir-se a um aspecto meramente formal. Usamos no tribunal a terminologia conhecer ou não conhecer do recurso, admitir ou não admitir o recurso para o juízo de admissibilidade. Quando se conhece de um recurso, significa os pressupostos de admissibilidade foram preenchidos. Para o juízo de mérito, nós usamos outra terminologia. O recurso é procedente ou improcedente. Usa-se também a terminologia dar ou negar provimento. Dá-se provimento quando reconhece o fundamento do recurso. E então reforma-se ou caça-se a decisão. E nega provimento, evidentemente, quando não se reconhece os fundamentos apontados pelo recorrente. Aspecto relevante diz respeito à natureza jurídica do juízo de admissibilidade. Se o juízo é positivo, ou seja, o tribunal admitiu, o tribunal conheceu do recurso, nós estamos diante de uma decisão declaratória. O recurso foi admitido. Questão controvertida diz respeito ao juízo negativo de admissibilidade. E, em sendo assim, cabe perquirir. Esse juízo é declaratório, ou seja, retroage, tem efeito ex tunc, ou esse juízo é declaratório, mas só tem efeitos a partir de um determinado momento, efeitos ex nunc, ou esse juízo é constitutivo? Bem, no que diz respeito à natureza jurídica do juízo de admissibilidade, nós temos três correntes para o juízo negativo.
A primeira corrente de Barbosa Moreira é uma teoria clássica da decisão declaratória com efeito retroativo. Ou seja, o juízo negativo de admissibilidade tem um conteúdo declaratório e com efeitos ex tunc, ou seja, retroativo. Se o tribunal, então, proferir um juízo negativo, dizendo não admito recurso, porque não houve preparo, porque o recurso é intempestivo, porque não há interesse, enfim, profere um juízo em razão de não reconhecer ali um certo requisito de admissibilidade. Na visão dessa primeira corrente de Barbosa Moreira, seria retroativo e a coisa julgada também retroagiria. Para a segunda corrente, a decisão é declaratória, porém sem efeitos retroativos. Essa corrente é sustentada, sobretudo, por Araquém de Assis e é a corrente majoritária. Então, se há um juízo de admissibilidade negativo, esse julgamento, essa decisão, vai ser declaratória, mas não vai retroagir. Só retroagirá se reconhecer que o recurso é intempestivo ou que ele é manifestamente incabível. Finalmente, para a terceira corrente, a decisão tem natureza desconstitutiva, ou seja, interposto um recurso, ele tem eficácia devolutiva, eficácia suspensiva, e então uma eventual decisão não admitindo o recurso desconstituiria esse recurso e, evidentemente, com os seus efeitos. Essa corrente é majoritária, como eu já disse, a majoritária, a que é aplicada nos tribunais, é a corrente segundo a qual o juízo negativo de admissibilidade é declaratório, mas sem efeitos retroativos. Isso tem uma relevância no que diz respeito à ação rescisória. Imagine uma decisão judicial proferida no ano de 2005, a parte interpôs um determinado recurso, mas depois, passados 3, 4 anos, o tribunal, apreciando a admissibilidade deste recurso, chegou à conclusão de que não havia interesse recursal. Por uma questão qualquer, a parte não tinha interesse, não havia prejuízo e, portanto, o recurso seria inadmissível. Se nós adotarmos a segunda corrente, a corrente majoritária, segundo a qual essa decisão no juízo de admissibilidade é declaratória, mas sem efeitos retroativos, o trânsito em julgado ocorreria 15 dias após a decisão que inadmitiu o recurso. E, portanto, a partir dali, começaria a correr o prazo para ação rescisória. Se adotarmos a primeira corrente, segundo a qual o juízo é declaratório, mas com efeitos retroativos, já que no nosso exemplo a decisão foi proferida no ano de 2005, proferindo agora o tribunal uma decisão no sentido de que o recurso é inadmissível, retroagiria ao ano de 2005 e o trânsito em julgado operaria lá no ano de 2005 exemplificativamente e, portanto, já teria passado o prazo para a rescisória. Resumindo, o juízo negativo de admissibilidade tem efeitos declaratórios, mas sem efeitos retroativos, a não ser no caso de intempestividade ou de manifesto encabimento. Esse tema você encontrará no curso didático de Direito Processual Civil de forma mais detalhada. Antes de adentrarmos nos requisitos de admissibilidade dos recursos propriamente dito, eu gostaria de falar sobre a competência e o momento do juízo de admissibilidade. No que diz respeito à competência, de um modo geral, no sistema recursal brasileiro, mais especificamente no sistema do direito processual civil, a competência para o exercício do juízo de admissibilidade é do órgão que proferiu a decisão. Então, é o juiz que proferiu a sentença e, em havendo a interposição de uma apelação em face da sentença, quem profere o juízo de admissibilidade é o próprio, ou será, o próprio juiz prolator
da sentença. Há algumas exceções, como, por exemplo, no caso de decisão interlocutória, proferida por juízo de primeiro grau. Em havendo recurso, e o recurso será de agravo de instrumento interposto no tribunal, quem exercerá o juízo de admissibilidade no agravo será o tribunal. Mas a regra é que quem proferiu a decisão exerce também o juízo de admissibilidade, o que ocorre, por exemplo, no recurso extraordinário e no recurso especial. Havendo a decisão de um tribunal, seja um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, e havendo interposição de recurso especial ou extraordinário, quem exerce o juízo de admissibilidade será o tribunal que prolatou o acórdão, no nosso exemplo, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Quanto ao momento do exercício do juízo de admissibilidade, de um modo geral, será no momento da interposição. Nada impede que este juízo seja revisto. Peguemos o caso da apelação. Quando se interpõe a apelação, o juízo aquó, o juiz de direito prolator da sentença exerce o juízo de admissibilidade, verificando se estão presentes os requisitos ou pressupostos para a admissibilidade do recurso. Ele, recebendo a apelação, abre-se vista para o recorrido e o recorrido, nas contrarrazões, poderá arguir eventual ausência de requisito de admissibilidade para essa apelação. Voltando então os autos ao juiz prolator da sentença, ele poderá reapreciar esses requisitos, exercer outro juízo de admissibilidade, já que versa sobre matéria de ordem pública. Estando presente na visão do juiz os requisitos de admissibilidade, ele remete então os autos ao tribunal. E no tribunal é distribuído um relator. E esse relator novamente poderá exercer, poderá não, deverá, e de regra exerce, um juízo de admissibilidade do recurso. Esse mesmo juízo de admissibilidade poderá ser realizado no órgão colegiado. Então, em se tratando de uma apelação, poderá haver pelo menos 4 momentos para o exercício do juízo de admissibilidade, uma vez que não há preclusão quanto a essa matéria e a qualquer tempo poderá ser revisto, mesmo na hora do julgamento. Uma pergunta pertinente sobre o tema: cabe recurso da decisão do juiz de primeiro grau que recebe o recurso de apelação? Pois bem, a decisão que recebe a apelação, sem dúvida, como o próprio nome indica, tem conteúdo decisório. Receber a apelação significa que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Isso tem uma série de implicações no plano processual. Vai impedir o trânsito em julgado da decisão judicial. Então tem conteúdo decisório. Mas de todas as decisões cabe recurso? Neste caso não cabe. E não cabe exatamente porque a outra parte, o recorrido, tem um meio, um outro recurso, um outro meio disponível para, digamos assim, combater essa decisão que recebeu o recurso. E esse meio, as contrarrazões. E é exatamente por isso que não cabe recurso contra a decisão do juiz que não recebe o recurso. Diferentemente, não cabe recurso contra a decisão que admitiu o recurso. Diferentemente é se não admitir. Se não admite uma apelação, caberá agravo de instrumento. Agora vamos falar dos requisitos de admissibilidade propriamente ditos. Para a parte da doutrina, os requisitos de admissibilidade subdividem em requisitos subjetivos, que dizem respeito aos recorrentes, aos sujeitos processuais, e requisitos objetivos. Há uma outra corrente doutrinária, liderada por Barbosa Moreira, segundo a qual os requisitos de admissibilidade dos recursos subdividem em requisitos intrínsecos, que dizem respeito ao direito de recorrer, e requisitos extrínsecos, que dizem respeito ao modo como esse direito de recorrer é exercido. Para a primeira corrente,
que subdivide os requisitos de admissibilidade em subjetivos e objetivos. Os requisitos subjetivos são a legitimidade e o interesse. E logo a seguir nós vamos analisar cada um desses requisitos. Requisitos subjetivos refere ao cabimento, à tempestividade, ao preparo, à regularidade formal e à contrariedade a alguma súmula ou inexistência de súmula do STJ ou do Supremo Tribunal Federal versando sobre a matéria. Para a segunda corrente, que subdivide os pressupostos de admissibilidade do recurso em intrínseco e extrínseco, os intrínsecos são os seguintes: cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. E os pressupostos extrínsecos, aqueles que dizem respeito ao modo de exercer o direito de recorrer, são os seguintes: tempestividade, regularidade formal e preparo. Iniciando então pelo cabimento. Caberá um recurso, o recurso será cabível se o ato judicial for recorrível e se o recurso for adequado. Então podemos sintetizar que cabimento é igual a recorribilidade mais adequação. Sabemos que das decisões interlocutórias proferidas no juízo de primeiro grau, cabe o agravo. Logo, uma decisão interlocutória é recorrível. O mesmo podemos dizer com relação à sentença. A sentença é recorrível, em tese. Não sei se o recurso da parte será admitido. Da sentença, sabemos nós, cabe apelação. Resta perquirir, o recurso é adequado? E eu volto ao mesmo exemplo. Bem, a sentença é recorrível. E o recurso adequado para a sentença é a apelação. E se a parte de uma sentença interpôs a apelação, então o recurso dela será cabível. Outro requisito de admissibilidade é a legitimidade. E a legitimidade para recorrer guarda uma relação com a condição da ação também denominada legitimidade. Resta perquirir, a parte recorrente tem alguma relação com o direito discutido no processo? Se ela já é parte no processo, em tese ela tem legitimidade. O autor, o réu, os terceiros intervenientes, todos têm legitimidade. Mas mesmo não sendo parte, não figurando na relação processual, pode ser que ela tenha algum interesse, um interesse jurídico no desfecho da demanda. E aí se reconhecerá também a esse recorrente, embora não tenha figurado na relação processual, reconhecerá o direito de recorrer, um recurso, por exemplo, do terceiro prejudicado. Se uma sentença puder influenciar ou tiver a potencialidade de influenciar uma relação jurídica que a parte no processo mantém com um terceiro, este terceiro, embora não figure na relação processual, poderá evidentemente recorrer. E haverá então a legitimidade desse terceiro prejudicado. Há uma particularidade que eu gostaria de salientar com relação ao prazo para o terceiro, que nós já falamos em certos casos tem legitimidade para recorrer. Ele, como terceiro, não é intimado da decisão judicial. E nessa hipótese, o prazo começa a correr do momento da intimação da parte cujo direito ele pretende defender. Esse terceiro prejudicado, o terceiro que vem ao processo por meio de um recurso, ele nada mais é do que um assistente recursal, um assistente que comparece na fase do recurso. E o prazo, então, para ele começará a fluir a partir do momento que esse assistido foi intimado. Outro pressuposto de admissibilidade é o interesse. E o interesse refere-se a eventual prejuízo. Para recorrer não basta ter legitimidade, não basta figurar na relação processual. É indispensável que demonstre um interesse, algum proveito no recurso. Por mínimo que seja o interesse, a condição para recorrer estará preenchida neste particular.
Questão discutível refere-se ao interesse do Ministério Público recorrer quando se trata de interesse de incapaz. Suponhamos que numa ação que versa sobre interesse de incapaz, o Ministério Público não tenha sido intimado. Ele não foi intimado, mas a sentença foi favorável ao menor. Poderia ele recorrer? Tem o Ministério Público, neste caso, interesse de recorrer porque houve uma violação a uma lei procedimental? Deveria o Ministério Público ter sido intimado e não o foi. Pode ele recorrer? Tem interesse em recorrer? Para alguns não, porque o Ministério Público atuaria exatamente na defesa do incapaz. Não teria ele outra possibilidade senão defender o incapaz. Como a sentença foi favorável, não houve prejuízo ao interesse ministerial. Mas há outra corrente que sustenta que o Ministério Público atua não necessariamente na defesa do incapaz, mas sim no interesse público, no interesse de fazer valer a lei, no sentido de aplicar corretamente a lei. Para esta corrente, o Ministério Público tem interesse, mesmo que a sentença tenha sido favorável ao menor. Outro pressuposto de admissibilidade se refere à tempestividade, ou seja, o prazo para recorrer. De acordo com o sistema vigente, nós temos aí o prazo de 15 dias para apelação, para os embargos infringentes, para o recurso extraordinário, recurso especial e afora outros recursos. Um prazo de 10 dias para o agravo de instrumento e o prazo de 5 para os embargos de declaração. No projeto do novo Código de Processo Civil há uma certa uniformização. Os prazos serão todos de 15 dias, exceto para embargos de declaração, que o prazo será de 5 dias. E para o projeto, ou melhor, no projeto do novo Código de Processo Civil, os prazos só correrão em dias úteis, diferentemente do sistema atual, que os prazos são contínuos. Para a apelação, nós temos um prazo de 15 dias. Há aquelas hipóteses de prazo em dobro para recorrer, como disposto no artigo 188, a Fazenda Pública tem prazo em quadro para contestar e em dobro para recorrer. Nós temos outras hipóteses em que os prazos também são contados em dobro, como, por exemplo, quando há litisconsortes com procuradores diferentes. No caso de recurso interposto por defensor público, esses têm prazo em dobro. Então, a Fazenda Pública, o Ministério Público, os litisconsortes com procuradores diferentes e os defensores públicos. Dando prosseguimento aos pressupostos de admissibilidade, falamos agora do preparo. Preparo nada mais é do que o pagamento das despesas processuais referentes àqueles atos. Sabemos que para ter acesso ao serviço judiciário é indispensável que façamos preparo para ajuizar ação, para interpor recurso e outros atos processuais. Essas despesas têm natureza de taxa. É a taxa que se paga em razão de o Estado colocar à disposição das pessoas um serviço público específico e divisível, o serviço judiciário. Isso tem natureza tributária, taxa como modalidade de tributo. Pois bem, e o preparo nada mais é do que o pagamento dessa taxa e que recebe o nome de custas processuais, despesas processuais, que tem um sentido mais amplo, mais genérico. No que se refere aos recursos do sistema processual civil, de um modo geral, o preparo é feito no momento da interposição do recurso. Então, se você vai interpor uma apelação, é indispensável que no momento da interposição você apresente o comprovante do pagamento dessa despesa processual. Em alguns casos, fora do sistema do Código de Processo Civil, admite-se o pagamento posterior, o que ocorre na Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099. Você interpõe o recurso e há um prazo de 48 horas para comprovar o preparo. No Código de Processo Civil não é assim. Mesmo tendo prazo de 15 dias para interpor uma apelação, se você interpõe a apelação no quinto dia você terá que demonstrar que fez o preparo.
Há exceções. Por exemplo, se você faz o preparo, mas não faz o preparo integralmente. Neste caso, dá-se o prazo de 5 dias para você complementar o preparo. A partir do momento que o julgador verifica no juízo de admissibilidade que foi feito o preparo, mas o preparo não é integral, o recorrente será intimado para complementar este preparo. O preparo não é exigido de todos os recursos. Nós temos um critério objetivo para os preparos e um critério subjetivo. Critério objetivo, a regra, exige-se preparo para todos os recursos, exceto para agravo retido e embargos de declaração. Quanto ao aspecto subjetivo, alguns recorrentes são dispensados dos recursos, como, por exemplo, a Fazenda Pública. Fazenda Pública, nós sabemos, aqueles entes que têm um regime público de bens, a União, os estados, os municípios, suas autarquias, as fundações públicas. Estes são dispensados de preparo. Também aqueles que gozam de assistência judiciária não estão sujeitos a preparo. Outro requisito de admissibilidade é a regularidade formal. Não basta recorrer, é indispensável que a sua petição esteja formalmente regular. Primeiro, é indispensável que haja petição escrita. Não se admite, no sistema recursal do direito processual civil, o recurso oral, a não ser, evidentemente, o agravo retido interposto na mesma audiência em que é proferida a decisão recorrida. Fora dessa hipótese, haverá sempre a petição escrita. A regra é que a interposição se dê no juízo de origem. Nós falamos da exceção, falamos do agravo de instrumento que é interposto diretamente no tribunal. Então, para que haja regularidade formal na eventualidade de uma sentença, deve-se interpor a apelação em petição escrita e no juízo prolator da sentença. Essa petição deve haver nos requisitos mínimos, deve haver indicação e qualificação das partes, as razões do inconformismo e o pedido de nova decisão. Essa fundamentação do recurso e o pedido de nova decisão recebem o nome de dialeticidade. Isso é um princípio fundamental dos recursos. Os recursos devem ser dialéticos, devem conter as razões. Nós sabemos que no sistema do direito processual penal não se exige instantaneamente, no momento da interposição do recurso, as razões. Diferentemente se passa no direito processual civil. É indispensável que o recurso seja dialético, que ele contenha ali as razões e o pedido de nova decisão. Finalmente, para que se atenda a esse requisito da regularidade formal, é indispensável que a petição esteja subscrita por advogado constituído. Outro requisito de admissibilidade dos recursos refere-se à contrariedade da sentença à súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou a inexistência de súmula. O fato é que se houver súmula do STF ou do STJ e a decisão recorrida estiver em conformidade com uma dessas súmulas, não caberá o recurso. A essas súmulas nós damos o nome de súmula impeditiva de recurso e por isso foram erigidas a pressuposto de admissibilidade de recurso, de forma que se houver súmula no sentido da decisão recorrida, o recurso não será admitido. É indispensável que a decisão recorrida contrarie a súmula ou que não haja súmula. Para finalizar este tópico dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, nós temos aí a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Por fato impeditivo, há a desistência do recurso, o reconhecimento da procedência do pedido ou a renúncia ao direito. E como fato extintivo, a renúncia ao próprio recurso ou a aquiescência com a decisão. De forma que não deve haver
fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Se a parte renuncia ao próprio direito ou se a parte desiste do recurso, obviamente o recurso não será admitido.